Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É com grande satisfação que damos início à segunda edição do Boletim Suprem Boas Notícias de 2026. Seu encontro semanal com histórias que nos inspiram a construir um mundo melhor. Se você está nos assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar este conteúdo com a sua rede de contatos. Vamos aos destaques de hoje. A Mata Atlântica mostra sinais de recuperação em diversas áreas. O Japão gera energia limpa a partir do encontro da água doce com a água salgada. Alter do Chão, na Amazônia, se prepara para ser um dos grandes palcos globais do turismo. E vamos revisitar a história de Bonespero, um espaço educador que fica no coração da Chapada dos Veadeiros. TV Suprem para uma nova consciência, uma nova televisão. Começamos esta edição com um exemplo inspirador que vem da África. A Etiópia foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, por seu ambicioso programa de reflorestamento, o Legado Verde, que vem transformando o país em referência mundial em sustentabilidade ambiental. Quem nos conta tudo é a repórter Marisol Cadiete. Um legado verde para as gerações atuais, para as vindouras e que vem transformando a Etiópia numa referência mundial em sustentabilidade ambiental. O reconhecimento veio pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, motivado pelo fato de que naquele país localizado numa região conhecida como o Chifre da África, tem um ambicioso programa de reflorestamento. Desde 2019, o país plantou mais de 48 bilhões de mudas, elevando sua cobertura florestal de 17,2% para 23,6% em apenas 4 anos. A Revolução Ecológica de Unidade Nacional é resultado do poder das ações coletivas. O projeto alia restauração ambiental e inclusão social de empregos para jovens e mulheres. Em 2025, a Etiópia superou sua meta anual ao plantar 7,5 bilhões de mudas, consolidando-se no fato que o tornou líder global em reflorestamento. Para 2026, o governo etíope já projeta um novo marco, a estimativa com prioridade para as espécies nativas e o uso de tecnologias de monitoramento para garantir o desenvolvimento sustentável de suas florestas. Celebramos agora uma instituição que é referência em Alto Paraíso de Goiás, a Fazenda Escola Bonespero, que há 68 anos reafirma sua missão como espaço ambiental e educador. Bonespero, o sonho que virou refúgio. Refúgio de espera, refúgio de esperançar, refúgio de esperança, refúgio de eternizar. Giuseppe e Úrsula Grattapaglia não plantaram só árvores, plantaram também seres humanos. Transformaram o impossível, à época, a vida de 40 crianças numa região quase que considerada terra de ninguém. Uma fazenda com cerca de 1.000 hectares. Agora são 68 anos de uma família unida pela solidariedade, onde Giuseppe e Úrsula Grattapaglia foram os continuadores
desse movimento de amor que sedimentou, por meio de valores, a vida de centenas de crianças e milhares de famílias que indiretamente também colheram os frutos semeados em Bonispero, mas que ergueram voo e não pararam apenas em Alto Paraíso de Goiás, onde foi colocada a primeira pedra que se tornou fundamental no tornear outras vidas e, em tempos atuais, não de menos amor, mas de uma atuação infinita, vê nas parcerias com instituições irmãs, como a União Planetária, a possibilidade desse caminho continuar, ser ressignificado, fortificando ideais e construindo outros. Bonispero é uma experiência significativa de educação, sobretudo. Mas é um outro nível de educação. Não é o nível de apenas saber somar, dividir, calcular, mas do que é mais importante na educação, que são os valores, que são as virtudes. Todas as pessoas que estudaram aqui em Bonispero são pessoas extremamente virtuosas e, por isso mesmo, pessoas saudáveis fisicamente, mentalmente e vitoriosas nas suas vidas. Então, o trabalho de Bonispero hoje, que é um trabalho que se faz presente na cidade de Alto Paraíso, é de contribuir porque não vai fazer sozinha, mas ela vai contribuir para criar uma nova mentalidade, um novo paradigma, um paradigma de relações humanas saudáveis, de criar a edificação de um novo modelo civilizatório virtuoso. Aqui em Bonispero, assim, dos valores, a honestidade, trabalho, organização, isso a gente leva para a vida, porque aqui a nossa vida era muito organizada, muito correta, e trabalho, estudo, diversão também, assim, era bem completo. E eu acho que isso levou para a minha vida toda. Isso aí faz parte da minha formação, como base da minha formação como ser humano. Em meio a essa música clássica, que é a natureza, aconteceu a celebração dos 68 anos da Fazenda Escola Bonispero. Hoje, hotel dedicado ao turismo regenerativo. No futuro, um jardim botânico, mas sempre o lugar onde Edith, Tânia, Renner e tantas outras meninas e meninos tiveram a sua vida transformada. Pessoas que foram ensinadas a não desistir, mas sim a seguir em frente com firmeza, viver, vivenciar e valorizar a vida e ter gratidão a ela depois de presenciar a falta de amor no mundo por meio de guerra e campos de concentração. História que Úrsula agora, carregando Giuseppe na memória e sempre dentro do seu ser, uma mulher que atravessou o continente para ter uma jornada numa parceria de uma vida inteira, viu de perto. Ter um companheiro correto, aquele que precisava para fazer junto coisas. Mas acontece que, seja Giuseppe que eu, éramos crianças na Segunda Guerra Mundial. Vivemos a morte diariamente por 6 anos. E quando ficamos vivos, quando 60 milhões eram mortos, a grande alegria era nossa de viver e valorizar cada dia. E tivemos uma gratidão que ficamos vivos. E eu tive a sorte de casar com um idealista que tinha os mesmos ideais como eu. A fraternidade entre todos os seres humanos
sem guerra e um respeito de um pelo outro, pela sua diferença. O dia teve momentos vividos no Monumento da Paz. A música não faltou, sempre embalados por um dos que também ajudou na contribuição dessa trajetória chamada Bonespero, Alejandro Cossavella. Ex-alunos, parceiros e convidados ficaram em comunhão, equilibrando energias com singela e simbólica homenagem aos corações cosmopolitas que agora têm suas cinzas guardadas sob o olhar de Luiz Zamenhof, criador da língua da paz, o Esperanto. Encaminhada, união e um almoço vegano, a celebração foi um reconhecimento aos grandes feitos pela humanidade, àqueles e àquelas que dedicaram suas vidas ao bem comum. Um dever que deve ser imitado, como lembra Tânia, quando se refere ao eterno Giuseppe. Memórias de uma infância inesquecível. Ela teve Bonespero como seu refúgio durante 4 anos. Era maravilhoso, porque eram 30 meninos, né, cada um com a sua roupa de banho apropriada, e íamos para o lago. Ali a gente ia para o finalzinho do lago e o tio Giuseppe ficava ali, sempre na parte mais funda, e atrás dele nenhuma criança mais. Então ele ficava de costas para o lago e nos observando. E ali era só brincadeiras. Aprendi a nadar ali, né? Não nadar profissionalmente, mas não ficar afogada no lago. Muito maravilhoso. A Mata Atlântica, que por tanto tempo sofreu com o desmatamento, está mostrando sinais claros de recuperação em diversas regiões. É um testemunho da força da natureza e dos esforços de conservação do Brasil. Um novo estudo revelou que a Mata Atlântica está se regenerando em diferentes regiões do país. Entre 1993 e 2022, quase 5 milhões de hectares voltaram a crescer, uma área maior que o estado do Rio de Janeiro. A pesquisa mostra onde a floresta persiste, onde volta com a força e também onde precisa de mais proteção para não desaparecer novamente. Ao todo, 78% das áreas que se regeneram nesse período conseguiram permanecer de pé. O estudo também identificou zonas de recuperação efêmera, regiões onde a floresta até voltou, mas foi derrubada de novo, perdendo parte do avanço conquistado. Minas Gerais e Paraná foram os estados que mais recuperaram áreas, seguidos por São Paulo, Santa Catarina e Bahia. A maior parte dessa regeneração acontece em pequenas propriedades rurais, onde a vegetação volta de forma natural em encostas, margens de rios e áreas de baixa atividade agrícola. Os pesquisadores reforçam que a restauração da Mata Atlântica ajuda a conectar fragmentos, recuperar nascentes e reduzir emissões de carbono. E que, apesar dos avanços, ainda é preciso garantir que a floresta tenha tempo para amadurecer e se tornar mais resistente às próximas décadas. Agora uma notícia para encher o prato e o coração de orgulho. A combinação mais amada do Brasil, o feijão com arroz, foi reconhecida internacionalmente como um dos pratos mais saudáveis do mundo, unindo sabor, tradição e muitos nutrientes. O saber popular já entendia que o feijão com arroz no prato era garantia de saúde em dia. Essa dupla, presente nas refeições de milhões de brasileiros, é reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, como um dos alimentos mais saudáveis do mundo.
O levantamento, que inclui receitas ideais do mundo inteiro para a redução da fome e para a promoção da segurança alimentar, destacou o alto valor nutricional da combinação brasileira como alimento nutritivo, de baixo custo e, portanto, de fácil acesso para a população. Tido como uma das principais expressões da cultura alimentar brasileira, o arroz com feijão é um prato presente em todas as regiões do país, tanto em refeições simples quanto em ocasiões mais elaboradas. A dupla é considerada uma fonte de proteínas de alto valor em aminoácidos essenciais para o funcionamento do organismo, rica em fibras, vitamina B9, magnésio, fósforo e manganês. E graças a essa combinação, o feijão com arroz pode, inclusive, substituir a proteína animal. Ela tem um menor percentual de gordura comparado à carne, não tem colesterol comparado à carne, tem um maior teor de fibras, bem maior, né, significativamente maior do que a carne, além do que oferta uma quantidade bem maior de nutrientes. Esse conjunto de benefícios faz com que também o risco de doenças cardiovasculares seja menor ao consumir o feijão e o arroz quando comparado com a carne. Ainda segundo o levantamento da ONU, que também considerou pratos de alto valor nutritivo de outras regiões das Américas, como os tomalitos da Costa Rica, a sopa de feijão preto da República Dominicana e os frijoles colados do Peru, e ainda o arroz com feijão vermelho dos Estados Unidos. Também apontou os efeitos positivos do cultivo de leguminosas para o meio ambiente, causando um impacto positivo. O feijão, por exemplo, melhora a qualidade do solo por ser uma planta que fixa naturalmente o nitrogênio, o que possibilita a diminuição de fertilizantes químicos, consequentemente reduzindo os impactos ambientais provocados por esses insumos. O órgão também considerou a manutenção e preservação desses pratos tradicionais como uma estratégia para fortalecer a segurança alimentar em vários países, além de defender políticas que incentivem a produção de leguminosas e a preservação de variedades locais. A professora Maiara, que também é especialista em nutrição, alerta que para os efeitos consideráveis em níveis nutricionais é importante que o consumo da leguminosa e do cereal sejam diários. O consumo de proteína, ele varia de pessoa para pessoa, mas ele deve ser consumido diariamente. Então, se não for através da carne, pode ser através também do feijão com arroz. Então, o consumo ele precisa ser diariamente. E o feijão com arroz, né, é uma combinação que é economicamente bem disponível. A gente encontra, né, aqui no Brasil em todos os restaurantes, em todos os supermercados. Então, é de fácil acesso. Né? Então, a gente avalia e considera, né, que o consumo do feijão com arroz deve ser diariamente. Essa rica dupla, no caso do feijão, tem seus maiores produtores em São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso. Já o seu parceiro, o arroz, tem no Brasil um dos seus maiores produtores e o primeiro na América Latina. A produção está concentrada na região sul, de onde saem anualmente cerca de 10 milhões de toneladas. Na saúde, uma medida que pode ampliar o acesso a tratamentos. Agora, hospitais particulares de excelência poderão atender pacientes do SUS. O objetivo é fortalecer a rede pública e levar mais serviços de saúde à população. Esperar por uma consulta com um especialista,
um exame ou até mesmo uma cirurgia virou rotina para milhões de brasileiros. Mas o governo federal quer encurtar esse caminho com uma nova proposta: transformar dívidas tributárias da rede privada em atendimentos gratuitos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O programa agora tem especialistas, foi lançado em junho e propõe que hospitais privados e filantrópicos possam quitar parte de suas dívidas, oferecendo serviços à população. Nós estamos aqui transformando em realidade aquilo que é um sonho do presidente Lula, como ele falou durante o lançamento, a assinatura da medida provisória no dia 30, que esse agora tem especialistas, é um sonho dele. E eu estava comentando com o Fernando Haddad que ele, na época como ministro da Educação, já realizou um outro sonho do presidente Lula, que era o filho do pobre, o filho do pedreiro, poder entrar numa universidade e virar doutor através do ProUni. Quando a gente pensou esse mecanismo que está sendo assinada a portaria hoje, torna público e começa hoje, muita gente lembra do ProUni por ser um mecanismo de aproveitar a estrutura privada, dívidas que não são pagas, dívidas que a União não consegue recuperar e, nesse caso, transformar em consultas, exames, cirurgias, cuidado à saúde da nossa população. Hospitais que devem até 5 milhões à União, por exemplo, poderão converter metade desse valor em atendimentos para o SUS. Já instituições com dívidas maiores terão percentuais proporcionais. A expectativa é de liberar até 2 bilhões de reais por ano em serviços de saúde. Nós recuperamos o piso constitucional da saúde. A saúde estava com orçamento esmagado, né, em virtude do antigo teto de gasto. Nós recuperamos o piso da saúde. Quem conhece um pouco o orçamento público sabe, né, a decisão do presidente de aportar recursos para a recuperação do piso da saúde, mas nós entendemos que essa iniciativa também, que é extra-orçamentária, ela vai na direção correta de fortalecer o SUS, repito, no momento em que ele atravessa ainda um quadro pós-pandêmico que inspira cuidado. A ideia é promissora, mas ainda está no início. A portaria que regulamenta o programa foi anunciada, mas os primeiros contratos só devem sair nas próximas semanas. Até agora, o governo ainda não divulgou quais hospitais demonstraram interesse nem o cronograma por estado. O programa foi anunciado, mas com a adesão em andamento. O edital para o credenciamento sairá em breve e os atendimentos estão programados para agosto, mas sem regiões confirmadas até o momento. Enquanto isso, milhares de pacientes seguem na fila, esperando, desejando e torcendo para que essa parceria entre público e privado aconteça e que aconteça logo. Trocar dívidas por cuidado. Essa é a promessa. Agora, a esperança é que o papel vire prática e que o tempo de espera se transforme em tempo de vida. E vamos falar mais uma vez sobre o passo importante que o Brasil deu na busca por justiça e no combate às desigualdades. A Câmara dos Deputados aprovou a PEC que cria um fundo de reparação histórica destinado ao povo negro brasileiro. Em processo de avanço e em ato histórico, a Câmara dos Deputados instalou a Comissão Especial sobre a Proposta de Emenda Constitucional, a PEC 27/2024. Um movimento em direção à reparação histórica à população negra brasileira, chamado de Fundo Nacional da Igualdade Racial para a Reparação da População Negra. O texto tem autoria do deputado Damião Feliciano, do Partido União Brasil da Paraíba, que criou, em novembro de 2023, a Bancada Negra da Câmara, uma frente fundamental para mobilizar os esforços dos 120 deputados negros e pardos para a articulação da PEC junto à presidência da Câmara, para a constituição do colegiado. A ação vai gerar mudanças significativas para a vida da população negra no Brasil, onde eu destaco a garantia anual de recursos
para compensar as desigualdades históricas. As políticas estruturais de longo prazo, que serão utilizadas para atacar causas profundas das desigualdades raciais, como moradia, infraestrutura, saneamento, saúde, acesso à terra e outras ações. E a estabilidade institucional, pois haverá a expectativa de continuidade entre governos, independentemente de quem estiver no poder. Isso diminui o risco de que programas sejam descontinuados ou deixem de ser prioridade. Por isso, aprovar o Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial é fundamental para o novo Brasil que estamos construindo. Um ato de justiça à população negra, que na condição de escravizada participou da construção da economia do Brasil colonial, império e república, e depois da abolição foi colocada à margem da sociedade, sem educação e em subempregos, vivendo em favelas e periferias, sofrendo todo o processo de um racismo estrutural sem precedentes, num cenário contrário ao dos europeus, que aqui chegaram e logo foi-lhes oferecido fazendas e até percentuais sobre as colheitas. Portanto, demandar a inclusão na Constituição Federal de um fundo de 20 bilhões, com o aporte anual de 1 bilhão, para o financiamento de políticas públicas e projetos voltados à promoção cultural, social, educacional e econômica da população negra, é simplesmente um ato de justiça social, com atores que fizeram deste Brasil uma grande nação. Os recursos serão aplicados em indenização a serem cobradas das empresas que reconhecidamente lucraram com a escravização da população negra brasileira, doações internacionais, além das verbas previstas nos orçamentos públicos destinados a fins específicos previstos em lei. Se aprovada a proposta de emenda à Constituição, que é um projeto legislativo para alterar algum item da Constituição Federal, será um resultado do movimento social negro brasileiro, que existe há mais de 100 anos e tem pautado propostas combativas desde a bancada negra da Constituinte de 1988 e desde então reivindica por pautas reparatórias na agenda do Legislativo. A dica a seguir é tão boa que vamos trazê-la novamente aqui. Que tal uma pausa cultural na hora do almoço? O Cine Brasília inova e passa a oferecer sessões de cinema nesse horário. Uma ótima oportunidade para incluir a arte no meio da rotina e tornar o dia mais enriquecedor. Em meio à rotina acelerada, uma nova tradição vem ganhando espaço na capital. O Cine Brasília fixou toda quinta-feira a sessão ao meio-dia, com filmes que vão de grandes estreias a clássicos do cinema. Segundo a direção do espaço, o objetivo é oferecer uma opção cultural para quem trabalha em horário comercial e tem apenas o almoço como possibilidade de lazer. A ideia é simples, mas transforma o dia de quem aceita o convite. Em vez de correr para casa ou para a praça de alimentação, vale entrar na sala de cinema e respirar outros ares. É muito bom porque geralmente eu não, com os horários, para mim fica meio difícil de vir, mas só que com esse horário de meio-dia dá tempo de eu vir na hora do almoço e já partir para continuar fazendo as coisas do dia e dá tempo certinho, assim. Bom, é a minha primeira experiência, na verdade, né? Eu também nunca... Eu vi essa possibilidade, como a gente tinha tempo, aí a gente veio, né?
Mas vamos ver como é que a gente reage, né? É um horário bom, porque é mais cedo, né? Eu acho que para quem trabalha pode ser uma boa opção, apesar de ser horário de almoço, né? Mas pode ser uma boa opção para fazer dar uma relaxada, né? Dar uma quebrada na rotina, né? Eu acho que pode ser uma boa opção. A sessão começou como um teste em janeiro, sempre na última quinta do mês. Mas a adesão do público foi tão positiva que o cinema decidiu manter o formato. Os filmes são escolhidos entre os principais destaques da programação e os ingressos têm preços populares, R$ 20 a inteira, R$ 10 a meia. Às segundas, a entrada custa R$ 5. Algumas sessões especiais têm valores diferenciados. Em uma cidade que vive com pressa, o Cine Brasília abre suas portas como um convite. Viver uma história, mesmo que rapidinho, porque às vezes é num filme de almoço que a gente lembra que a vida acontece aos poucos e sentir também pode ser uma pausa. E encerramos o boletim de hoje com os olhos no futuro do turismo brasileiro. O paraíso de Alter Chão, no Pará, se prepara para se tornar um palco global do turismo, mostrando ao mundo as belezas e a sustentabilidade da Amazônia. Depois de Belém do Pará sediar em 2025 a COP30, um dos eventos mais importantes do mundo em defesa do clima, agora é a vez de Alter Chão ser destaque mundial. A Vila de Santarém foi escolhida pela Organização das Nações Unidas para sediar o Fórum Mundial de Turismo Gastronômico da Organização das Nações Unidas em 2026. O evento, anunciado pelo Ministério do Turismo brasileiro, deverá acontecer entre 17 e 19 de fevereiro, marcando a primeira edição no Brasil, dando protagonismo à Amazônia nas reflexões globais sobre cultura, sustentabilidade e turismo gastronômico, valorizando e promovendo o desenvolvimento sustentável, uma vez que também coloca o Brasil no mapa internacional do turismo gastronômico, baseados na pesquisa que demonstra que 95% dos turistas recebidos pelo Brasil elogiam a nossa culinária. A ação reunirá chefes, produtores locais e especialistas de diversos países que debaterão a gastronomia como elo entre cultura, identidade e natureza, sem deixar de valorizar e incentivar o consumo de ingredientes amazônicos para o desenvolvimento regional, com os olhos voltados para o reforço da identidade por meio da comida e da criatividade de seus povos. Segundo o Ministério do Turismo, participantes e visitantes poderão contar com experiências sensoriais, oficinas e degustações inspiradas na biodiversidade da floresta, unindo tradição e inovação para o fortalecimento do turismo gastronômico como motor de transformação, onde cada ingrediente amazônico conta uma história de pertencimento, união e esperança. É isso por hoje, muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça de curtir, comentar qual das notícias de hoje mais te marcou e compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam o lado positivo do mundo. Afinal, espalhar o bem também faz parte da mudança.